Fala pessoal, aqui quem fala é o Leonardo e hoje eu quero ler com vocês uma notícia muito importante que aconteceu, um fato que aconteceu agora no último dia 30 de setembro de 2016 sobre o marco da nossa ciência espacial aí. Com certeza essa é uma data que vai ficar para os livros de história. Então vamos ver aí a notícia. Bom pessoal, então vamos ver aqui uma notícia muito interessante que vai sintetizar várias outras, então eu escolhi essa aqui porque eu achei que ela aborda de forma sucinta e objetiva o proposto aqui nesse vídeo. Então, todas as coisas incríveis que aprendemos com a nossa primeira viagem a um cometa. Isso está no site Gizmodo, tá? Foi publicado sexta-feira, dia 30 de setembro de 2016, e eu estou fazendo isso no dia 2 de outubro de 2016. Então eu vou passar para o modo leitura para ficar mais dinâmico aqui. Então está a foto do nosso cometa, do cometa onde foi o objetivo, né, da missão da ESA, que é da Agência Espacial Europeia, onde ela enviou uma sonda que chama-se Rosetta, e dentro dessa sonda tinha um módulo que chamava Philae, que se chama Philae. Chama. E dentro dessa sonda tinha um módulo chamado Philae, que iria pousar nesse cometa e fazer as medições, né, as várias medições com seus instrumentos de ponta, e daí ter uma resposta acerca da origem do sistema solar e mesmo da nossa vida aqui na Terra. Então vamos lá. Foi escrito pelo George Dvorsky, que é o jornalista aí, então está dado os devidos créditos. E vamos lá. Então, às 7h39, horário de Brasília, no dia 30, né, do dia 30, uma nave espacial com peso superior a 2.000 kg e a envergadura de um Boeing 747 caiu suavemente na superfície de um cometa, após 13 horas de queda livre. A histórica missão Rosetta chegou ao fim. Ao longo dos últimos 2 anos, os instrumentos da sonda escanearam praticamente todos os recantos de uma rocha estranha, Cometa 67P, revelando novas informações sobre cometas em geral e sobre a possível origem da vida na Terra. Bom, um dos principais motivos dessa missão foi justamente buscar respostas para a origem da vida aqui na Terra e a origem do sistema solar. Porque cometas são corpos, são laboratórios ambulantes, no sentido de riqueza de material primordial. Quando o cometa Halley nos visitou em 1986, a nave espacial Giotto da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, foi enviada para explorar a base de gelo e poeira. No momento em que a missão acabou, tornou-se muito óbvio que, se queríamos aprender algo sobre cometas, teríamos que chegar muito mais perto, teríamos que ser mais ousados. E foi o que aconteceu, conseguimos ser mais ousados. Colocaram em órbita, simplesmente isso, colocaram uma nave em órbita de um cometa. Tem o quê? Fato mais incrível do que esse? Assim, a ESA começou a debater uma série de conceitos e chegou à missão Rosetta. Entre os muitos objetivos do projeto, os planejadores da missão queriam colocar uma sonda espacial em órbita ao redor do cometa 67P e fazê-lo sobrevoar no objeto celeste à medida que ele se aproximasse do Sol. Principalmente porque o módulo Philae, que foi posteriormente solto pela sonda Rosetta, ele se alimentaria, no caso, de energia solar. Então teriam painéis solares, e à medida que esse cometa se aproximasse do Sol, ele seria suprido com energia e poderia ter uma autossubsistência ali. Só que as coisas não saíram tão bem assim. Bom, e aí, além de estar equipado com diversas câmeras e instrumentos de medição, a Rosetta também foi acompanhada pela Philae, que é o módulo, a sonda dentro de uma sonda que iria pousar no cometa. Então aqui estão imagens, as últimas imagens registradas, pelo menos disponibilizadas até agora, pela ESA, né, para o grande público. Então seriam as últimas imagens obtidas pela sonda Rosetta, já em processo de queda livre, de colisão aí com o cometa. Então são fotos que com certeza já estarão para a história, porque é um feito inédito para a humanidade. Então vamos dar uma olhada aqui, você vê que são nitidez, né, absurda.
E parece, né, um solo lá, um terreno bem nada regular. Enfim, muita coisa já foi descoberta aqui nesses terrenos aqui. Um cometa estranho. Então vamos lá. Olha só, gente, ela foi lançada em 2 de março de 2004. E ela chegou no cometa, se eu não me... Olha lá, e ela chegou ao cometa em 6 de agosto de 2014. Então foi um tempinho bom viajando, né? E enxurrada de fotos incríveis veio logo em seguida. Então, tiradas a uma distância de apenas 130 km, as primeiras imagens em close-up já tomadas de um cometa revelaram pedregulhos, crateras, falésias e penhascos íngremos. Bom, então pela primeira vez na história se tinha uma ideia da digamos assim, o terreno, da geologia do cometa, né, do terreno, digamos assim, da topologia, enfim, de um cometa, com tanto detalhe nunca antes visto. Já foi um marco aí, deixou todo mundo muito apreensivo, estonteante. E aí veio o salto da Philip, foi um momento de alta tensão. Em 12 de novembro de 2014, o veículo Philip começou sua lenta descida em direção ao cometa, mas as coisas não saíram exatamente como planejado. Em vez de se fixar à superfície com seus ganchos disparados por um arpão, Philip soltou várias vezes e acabou ficando dentro de uma fenda com sombra. Bom, a gravidade desse cometa é absurdamente mínima, é muito fraca. Então, à medida que Philip ia descendo, a ideia era, através de um arpão, né, soltar lá um arpão, isso prenderia no solo do cometa, e assim que Philip pousasse na superfície do cometa, ele ia ter um impulso reverso, ele ia voltar. Como a gravidade era muito baixa, se nada segurasse ele, ele ia embora para o espaço e se perderia tudo, toda a expectativa. No entanto, eles ficaram, né, tanto Philip como Rosetta ficaram em órbita ao redor do cometa por um tempo, fazendo análise, não eles, mas enviando dados para o pessoal lá em terra, fazendo análise, inclusive da melhor localização para um pouso. Então chegaram a uma conclusão que determinada região do cometa seria perfeita para se pousar. E aí aconteceu esse pouso, mas não é tão perfeito assim. Nem tudo saiu perfeito. E Philip pousou numa região acidentada, ele deu várias subidas, né? Como se diz, não sei, tipo um impulso reverso, né? Tem uma palavra que agora me fugiu. E ele acabou, devido a esses vários pulos, ele acabou indo para uma região acidentada de difícil locomoção. Tanto é que ficou parado por lá e a missão deu zero aí, tá? Ficou numa região onde não batia raios solares com suficiência, com determinada intensidade suficiente para sua alimentação eletrônica, e chegou a se perdeu lá, acho que por alguns anos. Recentemente descobriram, ele hibernou devido a uma posição do cometa em relação ao Sol, enfim, e isso permitiu que ele acordasse, mas não, já era tarde. Vamos continuar lendo aqui. Incapaz de obter energia do Sol, Philip entrou em modo de hibernação. Ela acordou brevemente alguns meses depois, não antes, mas foi declarada morta. A sonda foi finalmente descoberta em 5 de setembro de 2016, tão recente. Não era exatamente o que os planejadores da missão esperavam, mas a experiência ainda conseguiu produzir alguns dados significativos. E como conseguiu? Tem muita coisa importante aí que ainda não foi divulgada. Bom, eu não vou ler tudo, vou dar um pulo aqui. Bom, por exemplo, o 67P, o cometa, não é totalmente sólido. Ele é preenchido com uma quantidade surpreendente de poeira. Estudos da força gravitacional do cometa sugerem que seu interior não é preenchido com cavernas e túneis, mas é relativamente consistente. Uma superfície inesperada. À medida que os dados a Rosetta e Philip chegavam à Terra, lembrando que Philip começou a captar dados, análise, né, química, sólido, enfim, da atmosfera. Bom, vocês vão ver que parece que tem alguma coisa nesse sentido da atmosfera. Enfim, começou a fazer análise em loco ali e mandar para o laboratório. E a Rosetta estava lá em cima, girando em órbita, também coletando dados através de imagens e alguns instrumentos. Então os dois estavam bem ativos.
Então, à medida que os dados de Rosetta e Phillips chegavam à Terra, os cientistas tentaram compreender tudo. Em janeiro de 2015, várias descobertas preliminares foram publicadas na revista Science. Cientistas observaram ondulações e dunas na superfície do cometa. Ondulações e dunas na superfície do cometa. O que era completamente inesperado, dado que ele tem muito pouca gravidade e não possui atmosfera. Nem, portanto, vento, óbvio. Bom, para explicar o fenômeno, cientistas especularam que jatos de gás e poeira estavam agindo como vento. E as partículas se uniram pela força de Van der Waals, força eletrostática. É a força bem fraquinha lá. É uma força quimicamente muito fraca. Os cientistas da missão também começaram a entender a composição química do cometa, utilizando o sensor Rosina, que era um dos sensores do FIR. Então, eles detectaram água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amônia, metano e metanol, mas o coquetel químico não parou por aí. A Rosina também farejou formaldeído, sulfeto de hidrogênio, cianeto de hidrogênio, dióxido de enxofre e disulfeto de carbono. Então, a galera foi achada aí, vários elementos químicos. Já foi um absurdo, já foi um marco. Então isso deixou o pessoal lá da ESA estonteante. O que poderia estar escondido aí? Bom, continuando aqui, eu vou dar um pulo aqui. Graças a Philip, nós também descobrimos que existem moléculas orgânicas no cometa, embora não necessariamente o tipo que consiste nos pré-requisitos químicos para a vida. As moléculas orgânicas, ou seja, com um ou mais átomos de carbono, são abundantes no cosmos, então essa descoberta não era tão reveladora. Dito isso, um estudo recente mostra que moléculas orgânicas complexas do tipo que forma a base de nossa biologia existem na poeira que cerca o cometa. Isso reforça o argumento de que os blocos básicos da vida podem ter chegado à Terra via rochas espaciais. Esse é um ponto importante. Na verdade, começa a responder o que se propunha com essa missão. Tá? Ou seja, os cometas, existe uma grande chance, pelo menos em teoria, que eles possam ser responsáveis, ou possam ter sido responsáveis pela chegada da vida aqui na Terra, e possivelmente outros planetas por aí. Bom, basicamente o tipo de água encontrada no cometa não coincide com o tipo encontrado na Terra. Ela possui uma composição química diferente. Isso sugere que os asteroides e não cometas foram o principal mecanismo que trouxeram água para o nosso sistema solar. Mais um fato importante e relevante. Bom, vamos lá. À medida que o cometa se aproximou do seu periélio, ele começou a ganhar vida. Imagens tiradas em agosto de 2015 mostram jatos que brotam a partir da superfície do cometa, cuspindo de 60 a 260 toneladas de poeira a cada vez. Pela primeira vez, os cientistas tiveram uma oportunidade de testemunhar o gelo que sublimava e explodia na forma de jatos carregados de poeira. Enquanto isso, pedaços de gelo que variam de 1 a 40 metros de diâmetro foram lançados para o espaço. À medida que a intensa radiação do Sol bombardeava o cometa, fraturas estilhaçavam toda a sua superfície. Então, à medida que ele foi chegando ao Sol, começou a intensidade de radiação solar aumentava intensamente e, obviamente, começou a aquecer esse cometa e coisas começaram a surgir. Por isso ele começou a ganhar vida. Então, principalmente no seu interior. E começou, tipo, aqueles geysers, geysers. Vamos lá. Outra descoberta surpreendente foi a presença de condições meteorológicas no cometa. Um fenômeno inesperado, dado que esta rocha não tem atmosfera. Ele é impulsionado por um intenso ciclo dia-noite do cometa. Então, mesmo não tendo atmosfera, teve um padrão meteorológico ali. E isso é uma dúvida, mais uma coisa a ser estudada aí. E mais uma coisa interessante também que descobriu em 2015 foi vestígios de oxigênio molecular. Algo, então, nunca detectado na superfície de um cometa. E, bom, esse oxigênio livre não deveria estar lá, levando cientistas a especular que o cometa tem uma fonte interior de oxigênio molecular
para repor as moléculas decrescentes no exterior. Na verdade, o cometa pode estar sangrando oxigênio, que é mais velho que o Sol. Putz, olha que loucura! O cometa, vamos lá, vamos entender isso aqui, tem umas partes meio mal escritas aqui. O cometa pode estar sangrando oxigênio, que é mais velho do que o Sol, ou seja, as moléculas de oxigênio que o cometa está expelindo, devido às bombas de vapores de gelo que saem do seu interior, essas moléculas, a princípio, elas podem ser mais velhas do que o próprio Sol. Ou seja, estudando essas moléculas, poderia-se ter uma pista da formação do próprio sistema solar. E quem sabe a vida. Essa busca incessante pela nossa origem é complicada. Vamos ver até que ponto isso vale a pena. Mesmo quando a Rosetta fez o seu mergulho final para morrer na superfície do cometa, os cientistas da missão estavam ocupados recolhendo dados. Seu último lugar de descanso, chamado Mat, nome da deusa egípcia antiga da harmonia, equilíbrio e ordem, é uma região coberta de pedras e buracos traiçoeiros. Ao explorar esta área em detalhe, os cientistas esperam compreender melhor como os cometas se formam. Bom, a Rosetta pode estar morta e a parte exploratória da missão pode ter acabado, mas há muito trabalho a ser feito e muitos mistérios ainda a serem resolvidos. Então chega-se ao fim uma missão das mais audaciosas produzidas pela humanidade. E obviamente, olha, interessante isso, né? Isso tudo aí foi graças à mecânica clássica, pode ter certeza. Então, graças a Newton, isso tudo foi possível. E foi uma missão eu assisti ao vivo o pessoal lá na sala, lá no centro de comando, o cientista-chefe. Foi uma coisa meio melancólica, meio triste mesmo. Afinal de contas, foram anos e anos dedicados a essa missão. Então há uma afetividade ali intrínseca. E o pessoal ficou muito abatido quando a Rosetta então colidiu com o cometa e ali acabou esse ciclo maravilhoso para a humanidade. Bom, muitos dados estão sendo processados, muita informação ainda vai chegar aí. Não sei se vão chegar a responder a origem do sistema solar, mas novidades virão e já está nos livros de história. Isso foi um fato, foi um marco, antologia. Bom, então chegou-se ao fim aí a nossa grande missão Rosetta. Sinistro. Então, resumindo, ela saiu aqui da Terra em 2012, chegou lá no cometa 67P em 2014, orbitou por um período esse cometa, fazendo análise de superfície e também de outros parâmetros, para escolher o melhor lugar para pousar, ou seja, para a sonda Rosetta liberar o Philip, que era uma outra sonda, mas vamos considerar um módulo, e o Philip ia pousar numa superfície até então perfeita, adequada, devido à gravidade baixa do cometa. Assim que ele pousasse, ele ia sofrer digamos assim, um impulso reverso, então alguma coisa tinha que prender ele. E isso seria arpões, que seriam lançados, iam ficar presos na superfície. Nesse voltar, ele ia ser seguro e ficaria ali perfeitamente. Mas não deu certo. Ele teve um pouso não muito legal, não muito equilibrado, deu vários kicks, e o arpão não segurou legal, ele acabou indo para um lugar totalmente inesperado, um lugar de difícil acesso em relação à radiação solar, uma vez que ele se alimentaria da radiação solar. Então deu zebra e se perdeu contato com ele um bom tempo, mas mesmo assim ele conseguiu analisar e enviar vários dados, e aí deram a missão como acabada e tudo, mas um belo dia ele acordou, conseguiram detectar ele, enfim. E aí descobriram também que a sonda Rosetta estava entrando em rota de colisão com o cometa, tá? E aí resolveram, por fim, acabar com a missão, colidindo ela, e aí tudo acabou. Mas essa missão deixou um legado incomensurável. Vamos aguardar os próximos estudos serem lançados e vamos ver o que nós vamos ter de respostas aí. Até mais, pessoal. Oi.